semana, né? A partir de segunda-feira, toda semana nós vamos compartilhar uma série de reflexões com base em um texto bíblico. E o texto que nós estamos lendo é Marcos, capítulo 9, a partir do Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Nós vimos que o primeiro toque de Deus na vida daquele cego foi quando Deus usou a vida de amigos para levá-lo até Jesus, até onde Jesus estava. O segundo princípio que nós vimos ontem foi que Jesus, de uma maneira surpreendente, levou aquele cego para tratá-lo de maneira particular. Jesus o levou para um lugar especial, um encontro individual, somente Jesus e aquele cego. Nós vimos a importância desse retiro, esse momento de quebrantamento, de confissão, de arrependimento, que é esse lugar que só cabe você e Jesus. Mas agora a gente vê Jesus depois levando aquele cego, Jesus tratando, surpreendendo aquele cego, usando o método mais estranho para mostrar a essência da cura. Olha que interessante, Jesus sempre usou métodos diferentes para agir na vida das pessoas. Nós começamos falando aqui na segunda que há registro de 7 cegos que foram curados por Jesus. E todos eles, Jesus tratou de maneira diferente. Porque se Jesus tivesse tratado com o mesmo método, os homens passariam da mais importância ao método do que pela essência, do que pelo poder de Deus. As pessoas passariam a dar mais valor pela técnica do que se preocupar exatamente quem as curou. Como que foi o processo de restauração daquela visão? Jesus cuspiu. Isso era algo repugnante para um judeu. Se é repugnante, se é nojento para mim, para você hoje, você imagina naquela época. Jesus cuspiu, fez aquele barro, aquele lodo e passou nos olhos daquele cego. Porque aqui havia uma mensagem profética. Porque a iluminação do entendimento só é possível quando sai da boca de Jesus. Tudo que sai da boca de Jesus, a palavra de Jesus, é que tem poder para trazer iluminação e visão clara aos nossos olhos. É como se a própria vida de Deus, a própria vida que está em Jesus, levasse cura para aqueles doentes. Mas há uma aplicação também aqui, quando Jesus ele cospe no chão e ele passa e faz aquele lodo e passa nos olhos daquele cego. É possível que Deus possa te abençoar de uma forma que um dia você desprezou. Por exemplo, você talvez desprezou uma pessoa e Deus exatamente usou aquela pessoa para te abençoar. O cuspe era um desprezo, era algo repugnante, mas foi exatamente aquele método estranho que Deus usou, que Jesus usou para restaurar a visão daquele cego. Por exemplo, você uma vez desprezou um determinado emprego e foi exatamente aquele emprego que te abençoou. Talvez você desprezou a vida toda uma igreja, mas foi exatamente essa igreja que foi canal de bênção para que você e sua família fossem restaurados. Talvez você desprezou alguém e foi exatamente com essa pessoa que você casou. Talvez um dia você desprezou o evangelho e hoje você está aqui ouvindo o evangelho
que traz remédio e cura para a sua vida. Jesus não usou mirra, não usou pós trazido de mercados, nem incenso, nem azeite. Jesus usou a saliva, algo de extremo repúdio. Olha, pode parecer mais racional e lógico, mas se vem de Satanás, do diabo, você deve repreender. Agora, pode parecer algo irracional, estranho, mas se vem de Deus, você pode se preparar, porque Deus costuma usar as coisas loucas deste mundo para envergonhar os entendidos. Somente Jesus pode abrir os seus olhos, e Ele pode usar da maneira como Ele quiser. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe essa quarta-feira, que Ele possa te encher de graça e de saúde. Lembre-se disso. Deus pode usar métodos estranhos, porque a essência do poder não está na técnica, não está no método, mas a essência do poder está no nome de Jesus. Oremos. Senhor, queremos as tuas bênçãos. A maneira como o Senhor vai fazer isso não importa, mas sabemos que o Senhor às vezes usa métodos estranhos, maneira estranha, que para nós é estranho, mas é porque o Senhor, antes de realizar algo através de nós, o Senhor está realizando algo em nós. Talvez essa pessoa está passando por um momento que ela não consegue compreender, mas sabemos do agir e do cuidado do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. 7h34, você ouve agora